Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar de um anime ruim. Para dizer o mínimo, ele é ruim. Para dizer o máximo, é um anime que, ok, temos N problemas para tratar dele, tá? Vocês estão vendo a thumbnail. Hoje eu vou falar aí com vocês sobre o anime do Healer, né? O nome tá aí na thumbnail. E também tá marcado que eu vou te contar alguns motivos para você não assistir isso, tá? Vou dar meus biscoitos de 5 centavos aqui. Nem já eu peço pra você sentar. Dessa vez não pega pipoca, tá? Mas que você pega um cafezinho. Se for de noite, pega um refri, uma água, fica a critério. Mas não come uma pipoquinha porque talvez você vomite, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos falar desse anime maravilhoso, com toda a ironia que essa palavra merece, que saiu agora na temporada de janeiro, tá? Não sei quanto episódio tá previsto. Sei que tem 9, eu sei que tem mangá. Já deixo adiantado logo no começo deste episódio que eu vou deixar 2 links aqui embaixo do Lacradores Desintoxicados, que são 2 textos. É primeiras impressões do editor do site, do Alexander, e vou deixar um texto referente a novel e o mangá do Rubisnail, espero ter falado certo, sobre também isso, porque eu acho que vocês precisam dar uma lida também para vocês contextualizarem e verem que não é só eu. E dependendo, talvez eu deixe a primeira análise do pessoal do Vigilância Sanitária sobre o primeiro episódio. Porque, né? É bom vocês terem mais de uma opinião e não acharem que só o host aqui que pensa dessa forma, tá bom? Antes de qualquer coisa, de eu começar a falar do anime, eu peço perdão também pelos palavrões que serão ditos ao longo dessa análise, porque é muita coisa errada e eu preciso ser o mais honesto com vocês. Também peço de antemão desculpas caso esse episódio ele vá com muito respiro, com som de fundo, etc. Que esse provavelmente eu não vou editar, tá bom? Existe uma possibilidade muito grande, se esse trecho estiver, eu não editei. Tá? Existe uma possibilidade muito grande do jeito que eu gravar ele aqui e dessa vez vai ter um motivo, tá? E no final vocês vão entender porque eu vou não apenas falar, mas como eu também vou deixar esclarecido no final, tá? Vamos lá. O anime do Healer, ele foca na história do Keiyaru, que é um jovem healer, que logo no começo da história a gente descobre que a história quer nos contar, né, que ele sofreu diversos abusos, etc. E na luta contra o Rei Demônio ele ganha uma pedra e ele decide, só Deus sabe por quê, que ele vai rebutar o mundo e voltar do começo. E que vai se vingar da princesa que sacaneou ele, tá? E aí a gente vai acompanhar a história dele de vingança. Até o momento tem 2 episódios. Eu, Paulo Raposo, vi os 2. E honestamente falando, eu já começo com o meu mais singelo e honesto vai tomar no cu para você que concorda com certo dono de canal de YouTube, tá bom? Primeiro porque vou falar do primeiro episódio, porque no segundo aí realmente vai existir um rage, tá? O primeiro episódio a gente é apresentado pra essa lore, depois de uma cena maravilhosamente gratuita de uma mulher de calcinha e com a camisa rasgada, tá? A gente é apresentado por essa cena divinamente bem feita, a gente é apresentado pra lore da história. Só que ela é uma lore bem feita, Paulo, bem elaborada? Não, ela é jogada na sua cara e foda-se, você que se esfoda pra entender, você que vai pra puta que lhe pariu entender essa lore, porque explicar pra você, o roteiro nem se esforça, o roteiro simplesmente quer que você simpatize com o Keiyaru e não simpatize com os outros, porque os outros são cuzões, o Keiyaru é o anti-herói fudido, o cara triste, sofrido e é isso, o roteiro quer isso, foda-se o resto, tá bom? Esse é o primeiro ponto, porque aí a gente vê que é um menino que mora humilde, ele quer agradecer a mulher que salvou a vida dele, e do nada ele começou a ouvir uma voz da cabeça dele mandando ele encontrar a Elfa Loli, a Dama do Lago Loli, e pedir um poder lá. Ele pede o poder e ele vê esse momento da luta contra a Rainha Demônio, e né, na luta ele percebe que, putz, o pessoal me sacaneou e eu vou ganhar a marca de herói, nossa, eu não tenho tempo pra upar, e o que eu vou fazer? Vou ficar imune a drogas, como? Consumindo drogas. Galera, já começamos com esse pequeno deslize assim, meio pesado, porque eu não sei se você sabe como droga funciona, né? Mas se você ingerir muita, você fica resistente, tá? Óbvio que não, tá? Conselho imbecil que o anime te ensina. Primeira coisa idiota. É muito bizarro essa cena, porque, cara, o moleque olha e fala, né? Quando a gente tem um flashback do futuro, do passado, do whatever. Quando a gente tem o flashback,
flashback boring lá, ele olha e fala: eu ganhei imunidade a drogas há 1 ano. Resistência, agora eu sou resistente a drogas e sou foda. Tá, não sei se você sabe como droga funciona, mas não é necessariamente assim, né? Que ela vai funcionar. Ela geralmente destrói você por inteiro e você não fica imune, né? Mas ok, o anime ele tem esse indício irresponsável de querer te mostrar essas coisas. Mas seguimos. No dia seguinte, ele tá lá, ele vê que ele virou herói numa cena que desenha o melhor mamilo dele. Olha a moto no fundo passando, que provavelmente, como não vai ter edição, vocês vão ouvir. E as motos só passam aqui quando eu começo a gravar. Por incrível que pareça, que eu não estava gravando até agora e não tinha passado uma moto. Mas voltando. Depois de mostrar o mamilinho dele, essa cena maravilhosa. Mano, a cena... Eu tenho que narrar essa cena pra vocês porque é divina. Ele está sentadinho assim na cama, que é quando ele vê que a marquinha vem na mão dele. E você percebe que a animação não se esforçou pra desenhar nada, tipo, mais do que o padrão. Só que o mamilo está bem desenhado. E eu fiquei tipo... Ué, por que esse mamilo está bem desenhado? A animação se esforçou pra desenhar bem o mamilo. Talvez seja uma boa ideia. Não, mas foda-se. Eu achei um momento divertido, caralho. Eu tenho que achar alguma diversão nessa porra. Mas aí seguimos. A história, ele vem a princesa. Ele diz que não vai ser mais enganado pela princesa e que vai se vingar. Mas só que assim, ele diz que não vai ser enganado, que vai aceitar. E nesse meio tempo ele dá um background bem louco. Que o Healer, uma classe que tem poderes de... eu perguntei pra galera da RPG que eu conheço. E tem poderes que se assemelham muito à questão divina, etc. Magia de cura e tal. Ele vê o passado trágico das pessoas. E isso não deixa ele bem. Isso perturba ele. Então ele não tem poderes para salvar as pessoas. Nossa, que dó dele, né? Porque ele tem que ser o personagem coitado. O roteiro não se esforça para te simpatizar com ninguém. Então foda-se. A gente tem que colocar ele como coitado porque ele é o herói. Ele tem que justificar a vingança dele. Mas até aí, né? Pau no cu do fã. Ó, galera que curte esse tipo de coisa tá lá vendo com uma mão só com uma mão no tecladinho e a outra tá, você sabe, fazendo o quê? Mas até a gente vai seguindo, né? Vamos indo. Vamos. E aí, a gente chega lá no castelinho, né? No castelo, o rei vê que ele é um healer. A mina olha com desprezo pra ele, tipo, oh, você é pior do que cachorro. E aí a gente vê ele, eu vou ganhar uma vida moça, que já pensando na vingança dele. Porque ele diz que vai se vingar da menina. E aí a gente tem a cena maravilhosa que ele vai curar um braço. E a hora que ele vai curar o braço, ele tem as memórias trágicas da mina, as memórias de batalha. Ele fica ruim, aí a princesa olha pra ele e fala, você realmente é um lixo. Vira as costas e vai embora e você vê ele lá no chão. Né, todo depressivo. Mas ainda assim pensando na vingança dele, porque ele é mau, ele vai se vingar dela. E aí a gente vai pro final ali do episódio. Não sei se estou na cronologia certa, mas foda-se. A gente vai pro final do episódio, que é basicamente um hentai. Porque ele tem empregada no quarto dele e... tasca-lhe sexo, né? Um nheco gostoso. Ou não. Mas, cara, nessa cena eu chorei de... Porque, mano, é muito absurdo. É muito absurdo. Tipo, a cena vem do nada. É tipo Relâmpago Marquinhos. Cachau! E você tá... Ai, eu não tava esperando. É muito gratuita. É muito ridículo. Não tão ridículo quanto a dublagem do rei, mas... parênteses aqui, que é outro momento maravilhoso. Que o rei falando, eu olhei e falei... achei outro ponto nesse meu episódio legal de comentar. A dublagem desse rei é uma bosta. A abertura é linda, tem uma tetinha bem desenhada e a dublagem do rei é uma bosta. 3 pontos que, assim, dá 1 minuto e 40 no máximo, 1 minuto e 45, mas tá valendo. Foi o que valeu pra mim ali, né? E a gente vai pro final com essa cena maravilhosa, com toda ironia que a palavra permite, de nheco-nheco, de fodelância. E aí a gente descobre... aí eu já não levo a sério, porque a gente descobre que o sêmen, sim, a porra do herói... faz a pessoa quebrar level. Então, tipo assim, a pessoa é travada no nível e quando o cara goza nela, ela upa. Ela pode upar mais. E aí você fica, caralho, quem inventou essa lore? Quem foi o filho da puta? Você se pergunta, como você não... Como agredir um ser humano desse? Porque neurônio não existe, né? É reverso.
E aí a gente termina o episódio. Termina o episódio depois desse primeiro frame do sexo. E depois tem umas cenas ali bem gratuitas que estão ali pra dizer que ele transou bastante. Em que tempo se passou. Porque, né? Como mostrar a transição de tempo. Eles tinham formas mais pobres, porém menos imbecis de se mostrar uma transição de tempo. Mas eles quiseram mostrar através dele transando bastante. Dele sendo transudo, tá? E aí a gente vai pro episódio seguinte, que aí é o episódio mais imbecil e problemático. Tipo, primeiro episódio, pera, porque agora o Paulo vai mudar aqui, né? Porque se o primeiro episódio ele é só imbecil, e ele tem diversos furos, eu acho que o primeiro deles é o moleque lembrar do passado e simplesmente olhar e falar: putz, eu vou me vingar, como eu vou me vingar? Eu vou voltar lá e vou passar por tudo que eu sei que eu passei. Mano, assim, você pode ser burro. Eu já fui burro, eu não admito, tenho coisas na minha vida. Eu sei que tem uma galera que tá ouvindo e sabe muito bem das histórias de burrice que eu tenho. Acreditar em pessoas que não devia e assim vai. Só que o Keiaru me fez eu me sentir inteligente, cara, de coração. Porque eu nunca seria tão imbecil de saber o que o futuro me reservava e simplesmente olhar e falar: ah, puta merda, vou passar por tudo isso de novo, só porque eu quero me vingar. E aí a gente vai pro segundo episódio, que desde já novamente eu quero que vocês que curtem isso vão tudo pra puta que o pariu, tá bom? Vão tudo se fuder pra casa do caralho, bando de filho de uma puta, incel do caralho. Sua mamãe está fazendo o seu todinho, mas eu quero te deixar adiantado, ela chora no banho porque você curte ver um bagulho assim, tá bom? Vamos pro segundo episódio, né? E o segundo episódio, olha, quando a gente acha que não dá pra piorar, acha que o buraco não é tão fundo, o buraco é, cara. E o buraco é problemático também, né? Porque eu quero dizer que se você apoia uma pessoa que diz que, veja bem, ele só podia bater nela, só podia espancá-la, torturá-la, mas não. Ele decide fazer algo mais, dando a entender, né, que isso pode ser usado como vingança, assim, o discurso é criminoso e, sei lá, se você bate palma pra isso, a gente tem talvez aí um potencial, né? Há potencial, né? Não é um potencial bom. Mas voltando, né? Segundo episódio. Ele basicamente, mano, assim, eu não sei como dizer do segundo episódio, porque o primeiro ainda consigo zoar, o segundo eu não consigo. O segundo eu não consigo, o primeiro porque a gente começa o primeiro episódio com ele dizendo que não quer passar por aquilo, não quer ter que ficar curando pessoas e não sei o que, e aí a galera faz o quê? Droga ele. Entocha a droga no rabo dele, em cenas, em cortes bem rápidos, né? A gente vai vendo ele sendo drogado, ele virando um cachorrinho, eu quero me drogar, eu quero drogas. E aí vai a galera, e tipo assim, só que é literalmente assim, ó. Eu não vou fazer analogia porque eu posso ser processado pela analogia. As citações que eu fiz aqui talvez não me gerem, pode ser que me gerem um problema, nem tanto porque eu não falo o nome de ninguém, mas essa aqui podia gerar um problema maior pra minha vida, né? Mas assim, é uma segunda-feira normal na vida de algumas pessoas aí, porque basicamente o cara se droga e trepa, é basicamente isso. A tortura dele é basicamente ele ser drogado e trepar com meio mundo de mulher, e aí os caras vai e comem ele. É isso. É basicamente isso. Eu tava indo no começo pela parte da analogia, mas assim, essa parte é problemática pra caramba, porque não agrega em nada. Ah, mas agrega que ele tá sendo... Mas aí eu volto no primeiro ponto. Ele não precisava passar por isso. Ele passa por isso porque ele é burro. Assim como você que se identifica com ele, tá? Porque se você, seu arrombado, se identifica com o Keiaru, você é burro. Você é burro e só quer achar pretexto pra fazer o que ele fez. E se você tá procurando pretexto, primeiramente eu vou te indicar você procurar um bom psicólogo. Porque você, seu arrombado, você vai virar um criminoso se você fizer isso, tá? Mas vamos voltar, porque não, isso não se justifica como vingança, tá bom? Até pelo fato dele ter rebutado o mundo e teoricamente ele ter recuperado as memórias e podia fazer vingança de qualquer jeito. Mas desse caminho que ele escolheu, ele foi burro. Porque quando você não sabe o que te aguarda e você faz, é uma coisa. Quando você sabe o que te aguarda e mesmo assim você opta por fazer, você só é burro, tá bom? Deixando isso bem ciente aqui nesse ponto, que agora é o momento de eu pistolar.
E aí depois de tudo isso, num dado momento, ele espera o rei viajar. Não contei isso porque não faz diferença nenhuma pra porra do roteiro. Na verdade, a diferença que faz é porque vai acontecer a seguir. O rei viaja e ele, agora eu vou usar meus poderes aqui, vou subir lá pra me vingar. Vale lembrar que eu não mencionei, mas também foda-se. O roteiro, não se preocupe ficar mencionando isso direito, pra que eu vou perder meu tempo mencionando pra vocês, né? Não. Ele... O toque da pessoa, o toque que ele faz, ele copia os poderes dos outros. Como? Não sei. Ele simplesmente desenvolveu essa habilidade. Mas é isso. Mas a nova... Pau no seu cu, eu não quero saber se a nova explica. O anime que devia me explicar isso, ele não me explica. Então pau no seu cu que vai vir com esse papo de nova. Mas ele desenvolve poderes. Aí ele usa o poder de alquimia, sobe lá no quarto da princesa. Ele muda a forma dele, ele se passa por um cara que bateu nele, que agrediu ele, e ele faz só Deus sabe o que com o cara, porque a história também não se designa de explicar. Foda-se, é um secundário safado. Aí ele entra no quarto da princesa e fala: agora eu vou me vingar de você. Eu sou mal. E como que ele se vinga dela? Ele... Veja bem, as palavras a seguir podem ser um gatilho, tá? Isso tá na descrição do cast. Mas eu vou mencionar que a partir daqui pode ser gatilho para algumas pessoas. Não sei se o anterior foi, acredito que talvez tenha sido. Então já peço desculpa por não ter sido responsável e ter dito isso antes. Mas o que vem a seguir é muito mais pesado. Então sim, eu preciso deixar bem adiantado que vem gatilho e gatilho pesado, tá bom? Ele entra no quarto, ele mata duas mulheres e ele simplesmente estupra a princesa Ma, que o anime nos deu cortes abruptos pra explicar que porque ela é má. E aí eu entro num ponto. Primeiro, ele é o Kaieru. Eu volto no ponto zero. O Kaieru é burro, porque ele passou todo inferno de novo por livre, espontânea vontade, ciente de tudo que aconteceria, tá bom? Ponto meio, ele volta a dizer que ele tem que ele adquiriu resistência a drogas. E isso é, tipo, dito uma vez é burro, duas vezes é tipo... Mano, o que vocês estão pensando? Vocês sabem como droga? Vocês realmente não sabem como droga funciona. E aí a gente vai pro ponto 1, que primeiro, nada justifica o estupro, tá bom? Isso eu quero deixar muito claro pra todo mundo aqui. Segundo, estupro com o recurso narrativo que foi utilizado, ele serve apenas pra gerar choque e a galera em Celzona bater palma e falar: os lacradores vão ficar putos. Cara, eu admito que eu não fiquei puto. Eu fiquei indignado e com um pouco de repugnância, porque eu tenho muita amiga mulher, eu já ouvi história de vários vertentes de pessoas que foram estupradas, e isso não é um bagulho legal, tá ligado? Mesmo quem não foi mulher, tem uma insegurança da porra com relação justamente a esse tipo de loucura, e aí você, incelzão do caralho, acha bonito isso num anime, tá ligado? É doentio. Assim, honestamente falando, sendo bem franco com vocês, é muito errado, tá? A gente aqui, eu já não tô mais com vibe de rir, porque a gente ri do momento que a série é ruim, basicamente o primeiro episódio inteiro. Mas esse segundo episódio você não tem o que rir, porque a primeira metade basicamente o cara sendo um imbecil completo, de tipo, puta, eu sabia que tudo isso ia acontecer, mas foda-se, eu vou me sujeitar a isso por uma vingança de algo, de um mundo que recomeçou. Então, teoricamente não aconteceu nada dentro daquilo que me geraria talvez um motivo de vingança, e mesmo que tenha a ver com aquilo, teoricamente ele podia nesse reboot ter refeito a vida dele. Aí é basicamente a falta de caráter do Kaieru, não é a princesa que é filha da puta e tal, é a falta de caráter do protagonista, tá bom? E assim, essa cena de estupro, ela é tão errada de todas as formas que eu posso enumerá-las pra você. Primeiro que estupro, como eu disse, não se justifica. Segundo que o anime escolheu o pior caminho do mundo. Por quê? Eles colocam a cena de estupro e antes do nosso personagem que se diz protagonista fazer o crime, ele pega um pedaço de ferro, ele esquenta e fala pra ela assim: ou a minha vara ou essa. Se você não escolher, eu enfio as duas em você. Ou seja, a violência, ela iria vir ou de uma maneira gestual, com ele introduzindo o membro dele, ou com ele basicamente enfiando um ferro quente dentro dela,
ou ele fazendo as duas coisas. Então, entendam a gravidade. Eu faço até esse silêncio pra que você dê uma digerida nesse momento. Porque, mano, honestamente falando, não dá pra digerir. E quando ele faz isso e ela meio que, eu quero a sua, que aí que ele meio que pressiona, né? Existe esse assédio também, né? Existe o agravante, existe o estupro com agravante do assédio antes. E ela fala que quer que ele a penetre, ele a humilha, visualmente. E tem uma cena que eles fazem ela ter um desespero lá de eu vou me masturbar aqui na sua frente, pra você ver como eu estou molhada. Pra então ele, a força, meter nela, tá? Óbvio que eu não falei antes que, tipo, antes ele tortura ela, né? Ele quebra todos os 10 dedos da mão dela e usa o poder de cura dele pra recuperar os dedos dela de novo e voltar a quebrar. Porque a ideia dele era estuprá-la de qualquer jeito. Que a vingança dele seria o estupro a princípio. Sei lá, tipo, existem diversas formas de você se vingar e elas são vinganças. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco em relação à vingança, tá? Calma. Mas estupro, eu não vejo necessidade alguma de você usar o recurso e não me venha com mas ele podia ter feito só isso que ele fez, só que ele decidiu fazer mais, porque isso não justifica, isso só mostra o quão coisa de cuzão é, o quão errado esse anime é, o quão criminoso. Porque ele quebra os dedos dela, quando ela grita ele estupra ela, ele apaga as memórias dela depois disso, tá? O que é pior, porque depois disso ele meio que faz com que ela se degrade pra ele sexualmente pra transar com ela de novo. E aí vem alguma em seu lado e fala, mas é que futuramente ele quer que ela tenha o rebento dele, então quer recuperar as memórias dela pra que ela se lembre. Aí você fica, tá, ele já tá todo errado, pra quê? Porque não existe vingança mais maligna que essa. Aí é esse tipo de gente que depois fala assim, não, mas não pode. Quer justificar 500 mil coisas que se olha e fala, não tem justificativa. Entendeu? É um negócio que não dá. É um negócio que eu olho, eu só consigo olhar e falar, puta que me pariu. Como é que um cara, um ser humano, dotado de polegar opositores, dotado de um cérebro, cria um bagulho desse e simplesmente fala, não, tá tranquilo. E até mesmo, como alguns falam, ele falou que fez por fazer. Mano, se eu sentar e escrever uma história por escrever, eu escrevo melhor do que isso. Eu dou motivos mais plausíveis para um universo existir. E não simplesmente uma vingança mongol. Mas ele é uma vingança mongol porque, tipo, se eu rebutei o mundo e eu quero me vingar, tipo, ele podia ter acabado com aquilo no momento que ele pegou a pedra lá. Ele simplesmente ter falado, eu vou extinguir vocês do próximo mundo, eu vou rebutar, só que vocês não vão existir. Porra, e aí a gente fazer uma aventura Dark em cima desse universo, tentando fazer qualquer outra coisa e tal, ou até mesmo, putz, eu vou me vingar, mas ao invés de eu me vingar com coisas totalmente condenáveis, eu vou simplesmente ficar mais forte, eu vou fugir, vou voltar, vou mostrar quão vocês são malignos, eu vou dar um jeito de descobrir, sem precisar me sujeitar a tudo que eu me sujeitei, puxar e mostrar que você é errada. E aí nós vamos nos enfrentar, ou sei lá, eu vou criar uma party, você vai enfrentar essa party, whatever. Mas qualquer coisa soaria minimamente mais esforçado do que isso. Isso não é esforço, isso é simplesmente ser um imbecil, um incel, um criminoso. Porque você tratar estupro como esse anime trata é horrível. Mas hentai também faz. Mano, você consegue entender a diferença que, tipo assim, hentai ninguém vai... Tem quem vai consumir, obviamente. Mas até nele não costuma se fazer esse tipo de coisa. E por mais que você fale, mas cara, isso é um anime que ele diz que é pra todo mundo. Ele diz que é um anime de vingança e tal. Ele diz que ele diz que é um medieval, um dark fantasy. E basicamente ele se vale de estupro, cena de sexo gratuito, um personagem burro. Ele não se esforça. Ele não se esforça. E ele basicamente passa uma ideia totalmente errada. Vou dar um exemplo prático. Até Tatsu no Yushi aqui envolve vingança, ele se esforça mais. Ele, mas é o que o Naofumi perdoa a menina lá de jeito meio troncho.
Ele perdoa, porque em dado momento da série, até onde eu li pelo menos, ele percebe, ele faz coisas que são condenáveis também, tá bom? Não vou passar pano aqui e falar, nossa, mas em dado momento, somente quando ele ganha o escudo o Rage Shield, ele percebe que, tipo, a vingança dele não vai levar ele pra lugar nenhum. E quem assiste Tateno Yusha e assiste sem ser com a bunda, percebeu isso. O filme ele percebe que a vingança dele não vai levar. Tanto que é por isso que, tipo, ele tá com N ódio, né, da menina, tá com N ódio da seita, tá com N ódio do rei, só que mesmo assim, o máximo que ele faz, até onde eu vi, foi mudar o nome deles. E prendê-los. Ponto. Ele podia ter feito um negócio desse. É porque o autor tem cérebro, meu amigo. O autor entende que ele fazer um negócio desse deslegitima a ação do cara. Não pôr um questionamento com relação... Vou primeiro pra esse ponto. Não pôr um questionamento com relação à vingança. Tipo, será que realmente vale a pena? Eu rebutei o mundo, eu tenho uma nova oportunidade de vida. Será que realmente vale a pena eu me render à vingança? A série não se esforça nem pra levantar esse simples questionamento, que é um questionamento que qualquer imbecil dotado de polegar opositor que sentar pra escrever um texto sobre vingança pensa nisso. A série não faz o personagem ter um questionamento de ação. Ele tá tão decidido, que ele tá tão revoltado, que ele vai fazer, mesmo que seja uma ideia mais imbecil. Então esse é o primeiro ponto que eu já tenho, porque você não deve assistir, depois de ter narrado 2 episódios pra você, e depois de ter ficado muito puto com isso. O primeiro ponto é basicamente esse: você não assiste um bagulho que não faz bem, tá? Que não faz bem uma coisa simples, que é trabalhar essa dualidade da questão da vingança, porque, porra, qualquer história que trate de vingança, em algum momento o protagonista se questiona, ou aparece alguma voz da sabedoria que o questiona sobre esse caminho, porque é autodestrutivo. A vingança vai sempre gerar mais vingança, e a vingança você não termina satisfeito, tá bom? Quem viu Hunter sabe disso. Ele deixa o Kurapika, por exemplo, ele deixa o Kororo Lucifer lá todo fodido, mas mesmo assim ele não se sente feliz necessariamente, porque a meta dele em si não é apenas a vingança, é recuperar os olhos. Então, tipo assim, ele entende que a vingança deixa você vazio. O Togashi pelo menos faz isso, até onde eu lembro. Existe esse esforço de pessoas que pensam, de gerar esse pensamento de puta, a vingança não vai levar você a lugar nenhum, a vingança te destrói e etc. Aqui não existe esse primeiro esforço. Segundo, se você quer fazer um hentai barato, trabalhe como se fosse um hentai. Não precisa fazer um anime, dizer que ele é um anime revolucionário, que vai deixar a galera puta e tal. Porque não é lacração quando você olha e vê que estupro, que é um bagulho sério, é tratado dessa forma como é tratado aqui. Quando você vê que todas as questões que a série trata é basicamente questões irresponsáveis de forma irresponsável. Ah, mas não tem nenhum jovem imbecil que faria o que eu... Tem um monte de gente que se identifica com esse personagem e direto ou indiretamente dá a entender isso, entendeu? Então a gente tem um problema muito grande, e eu não sou babá de ninguém pra falar pra você o que você deve ou não assistir. Eu tô fazendo esse episódio basicamente porque eu vi esses 2 episódios e eu já tinha pensado em falar alguma coisa sobre essa série, porque eu acho que é irresponsável você ter uma série que trata disso e, putz, ter gente que tem um alcance do caramba e, tipo, gente falando que é bom, falando que não, é legal, especialmente porque irrita a galera da lacração. E não, cara, não é lacrar quando você para pra pensar que a vingança do cara é burra. Primeiro que ela é burra, e eu vou falar isso o resto da minha vida. Se eu tiver que fazer um TCC sobre essa burrice desse cara, eu faço, tá bom? Porque ele é um completo idiota, tá? Ele é a personificação do incel. Aí aparece a menina bonitinha que, mas ela nunca me deu bola, e por ela não me dar bola eu não concordo, eu quero fazer algo errado. Isso tá errado, tá bom? Sempre lembrando, estupro não se justifica de forma alguma. Não há justificativa plausível ou implausível para estupro. Você não estupra ninguém, tá bom? Sem consentimento é estupro, logo crime, certo? Então você fala pra mim que isso é uma vingança e que tá valendo tudo, primeiro que você já tá alinhado aí com um discurso meio criminoso, tá bom? Então o tio Paulo quer deixar esse recadinho pra você, certo? Em terceiro lugar, conforme eu disse lá no começo, eu não vou nem me esforçar pra procurar informação desse restante. Não tô me esforçando pra editar esse podcast, e não é porque eu não quero, não é porque eu não quero
Não é porque eu não quero realmente editar, é porque eu realmente acho que eu preciso deixar da forma mais bruta possível. Porque se eu for editar esse episódio, ele não vai parecer sair com realmente meus sentimentos, apesar de estar. Então eu quero que vocês sintam as pausas, eu quero que vocês percebam que eu realmente não poupei esforços para tentar dar uma visão. Não sei se chegou exatamente essa visão, tá? Mas é que eu realmente não tô com cabeça pra fazer uma pauta extremamente estruturada e ficar apontando defeito por defeito. O anime, ele tem um primeiro episódio ruim e tem um segundo episódio que ele é tão repugnante, tão criminoso que, cara, na moral, ele entrou na minha lista de drop. Ele entrou junto com Senmen, mas Senmen, ele só é ruim. Talvez algum dia eu volte a ver Senmen só pra terminar Senmen e falar, putz, é um anime ruim. Mas esse eu não volto. Eu não volto e não é porque, putz, eu quero ser diferentão. Não, é porque, mano, não há sentido. Não há sentido em você ver uma história que você sabe que ela poderia ser alguma coisa decente, minimamente, e ela simplesmente é algo feito pra botar em céu bater punheta. Ah, não, mas eu vejo eu não bato, mas eu concordo com o Keiaru, então você fica de pipi duro. Então a gente já tem um problema. Tá bom? Mas, gente, eu não vou nem falar. Esse é um episódio que, assim, você indica se você quiser pros seus coleguinhas. Se não quiser indicar também, não precisa. Esse é um episódio que eu realmente quis fazer pra desabafar, tá? Inclusive, eu guardei uma pauta que já tava gravada pra lançar ela na quarta, justamente pra lançar esse episódio na segunda, lançar o quanto antes. Tá indo sem edição, tá indo com um banner bonitinho, tá indo com som de fundo, tá. Mas a edição tá zerada, eu não mexi em nada no arquivo, o máximo que eu fiz foi aumentar o som, se ele não estiver muito alto. Mas de resto eu deixei ele do jeito que ele tá, a estrutura é essa, tá? Dessa vez eu realmente me permiti não editar, mesmo sabendo que eu vou ficar tentado, eu não vou editar, tá bom? Mas é como eu disse, eu não vou falar pra você indica, mano, indica pra alguém caso você realmente ache que a pessoa vai achar interessante ouvir isso, tá? A partir de quarta a gente volta pras pautas normais, aí vocês indicam pros coleguinhas, mas esse episódio específico é mais um desabafo meu, tá? Porque eu acho que você não deveria assistir esse anime nocivo. Como eu disse, vai ter os links daqui do Lacradores Desintoxicados para vocês lerem os dois textos, que eu acho que são bem pertinentes, especialmente o da novel e do mangá. Não que o texto das primeiras expressões do anime não sejam, mas é que da novel e do mangá se percebe que o Chorume ainda é pior. E aí não dá, e o bagulho você percebe que realmente não existe esforço, tá? Sempre lembrando que, como eu sempre digo, bem dizendo desde esse retorno, o Comentando é um episódio que ele o Comentando ele é um podcast que ele é sema, pra vocês verem como... Voltei aqui, vou fazer esse parênteses. Pra vocês verem como hoje eu realmente tô bugado pra gravar esse episódio, porque eu não consigo, eu já tinha gravado o outro antes de 17 minutos, só que eu simplesmente descartei porque tava sem condições, tá? Esse episódio tá bem maior que o normal e vai estar sem edição mesmo, então vocês vão aguentar 30 minutos do Paulo aqui, puto. Ou pelo menos começando puto e ficando sóbrio o suficiente pra falar isso, tá? Lembrando sempre que o Comentando é um cast semanal, ele sai de 2 a 3 episódios por semana, depende, essa semana vai sair 3, se tudo correr como acredito eu que vai correr. E até adianto que a pauta de sexta, ela tem duas possibilidades, ou ela vai ser uma pauta livre ou vai ser sobre Tokusatsu, tá? E o da semana que vem, vamos ver como é que vai ser. Mas até então a ideia é que sejam 3, né, pelas próximas semanas. Quando não der pra serem 3, serão 2. E aí os 2 saem às quartas e sextas. Quando forem 3, segunda, quarta e sexta, tá? Peço desculpa por esse episódio imenso, tá bom? Se você quiser seguir e ver eu falando algumas baboseiras sobre anime, falando sobre os tokusatsu que eu tô vendo. Atualmente tô vendo aí coisas bem legais, tipo Ultraman, né? Ultraman, tô vendo Kamen Rider Saber. Vou começar a ver Kira Media e muito provavelmente vou fazer episódios pra comentar com vocês o que eu tô achando. Kira Media não, Kira Media que eu tô assistindo e eu vou comentar com vocês depois o que eu tô achando. Vou falar de Zenkaiger quando sair, então assim, a seguida que aí vocês conseguem ver eu comentando esse tipo de coisa. E até vamos ter um episódio sobre, certo? O meu Instagram e o meu Twitter estão aqui embaixo, né, pra vocês seguirem, como eu disse. O Twitter é o Paulo_Raposo, com Z no Raposo. E o Instagram é o SR_Raposo, também com Z, tá? Tá aqui embaixo, o meu e-mail também tá aqui embaixo pra você vir com dúvidas, sugestões, reclamações, cartinhas e tudo mais, tá? Estamos abertos a todo tipo de mensagem. Até mensagem sua, hein, Celzão, que quer vir bater boca, mas só que já saiba que eu vou deixar você falando, tá bom? Eu não tô com saco pra vocês, na moral.
você que defende esse anime, eu só quero terminar esse podcast com esse seguinte recado. Você que defende esse anime, eu não tô com saco pra você. Poucas ideias. Sem tempo, irmão. Sem tempo algum. E se você é desses que relativiza essa questão de estupro, eu só quero dizer que você tá errado. Não é vou quebrar o cara na porrada. Porque quebrar o cara na porrada é no dia a dia. Quando ele relativiza, quando ele trata as minas de forma errada, quando etc. Quando o cara faz uma relativização do estupro e acha que vingancinha é motivo, você não quebra esse cara na porrada, você denuncia ele pra polícia. Ah, mas eu vou esperar. Você não precisa esperar. Se você vê essas ideias malucas, ou manda o cara pro psicólogo, ou manda ele pra polícia. Porque lá ele se resolve. Porque isso é errado, é crime. E esse anime é criminoso. É uma coisa que eu não indico pra ninguém, nem pro meu pior inimigo. Tá bom? Dito tudo isso que eu falei pra caramba hoje, por hora é isso. Um abraço e, assim, nós fomos. E eu espero que, para falar de Kaifuku, eu não precise voltar.